gostaria de tratar com vocês hoje sobre um outro tributo que também é de extrema importância quando nós tratamos de federalismo fiscal e, evidentemente, tem sua relevância no ponto de vista da arrecadação, não poderia ser diferente, mas eu já não estou falando mais de um tributo estadual, eu estou falando de um tributo de competência municipal, né, o ISS. Então, nós temos aqui, né, esse primeiro slide, um slide que sintetiza o histórico do ISS, né, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, né, o imposto de competência dos municípios. E aí eu gostaria que vocês reparassem no seguinte: o ISS não é exatamente um tributo novo, né? O ISS surgiu já na Constituição de 1946, né? Portanto, eu estou falando aí de um tributo que já roda há muitas décadas, né? E vejam vocês, né? Vejam vocês que já roda há muitas décadas e desde então, né, desde que ele entrou pela primeira vez ali na Carta de 1946, ele nunca deixou de ser cobrado, né? O curioso, né, que é o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa lista, é que em 1946 e até 1966, eu estou falando de um imposto que incidia sobre 3 tipos de serviços, tá? Incidia sobre 3 tipos de serviço. Então, isso, desde 1946, só vai ter uma mudança relevante em 1969, né? Vocês estão vendo aí, o Decreto-Lei 834 de 69, né? Em que eu tenho uma ampliação importante desta lista de serviços, né? Uma lista, então, que sai de 3 itens e pula para 66 itens, né? Depois, em 87, eu tive uma nova ampliação, foi uma ampliação importante, né? Essa lista de serviços, ela salta de 66 para quase uma centena, né? Do ponto de vista constitucional, uma mudança importante foi acontecer só em 2002, né? Nós tivemos a inserção de dispositivos já buscando amenizar o que já era tratado como uma guerra fiscal entre os municípios, né? Uma guerra fiscal entre os entes com competência tributária para a cobrança desse tributo. Repare que nós já estamos falando de guerra fiscal praticamente desde o início do nosso curso. Das nossas primeiras aulas, nós já falávamos de guerra fiscal. No entanto, até pela relevância que ela tem, né, a guerra fiscal que envolve o ICMS foi tratada primeiro. E nós abordamos aí, digamos, diversos episódios ou capítulos dessa guerra fiscal, né? Eu mostrei para vocês como é que funciona a guerra fiscal envolvendo a concessão de crédito presumido de ICMS. Eu tratei com vocês o aspecto relacionado com a guerra fiscal do comércio eletrônico, né? O que envolveu o ICMS pertinente a mercadorias destinadas aos consumidores não contribuintes, né? Ou a guerra do e-commerce. Tratei, por fim, o capítulo que envolveu a guerra dos portos, tudo isso relacionado ao ICMS. Mas o ICMS, gente, não é o único imposto que envolve esse contexto de disputa entre entes federados, né? O outro imposto que cria esse contexto de disputa e que fica conhecido como guerra fiscal é o ISS, né? Então, criado lá em 1946, em 2002, ou seja, quase 2 décadas, né?
já exigia aí modificações no texto constitucional para tentar amenizar essa disputa, né? Então, foi a emenda 37 de 2002, né? Essa emenda, e nós já vamos vê-la daqui a pouco, ela estabeleceu critérios relacionados com a fixação de alíquotas, né? Quando nós tratamos de guerra fiscal envolvendo o ISS, o Imposto sobre Serviços cobrado pelos municípios, né? A maior ferramenta, o maior mecanismo que os municípios dispõem é justamente a manipulação, a adoção de alíquotas, né? E aí, neste momento, nós temos vigente a Lei Complementar 116 de 2003. Essa lei complementar, ela revogou o decreto 406, veja você, que estava vigente desde 1968. Né? Desde 1968. Curiosamente, apesar da revogação desse decreto pela Lei Complementar 116 de 2003, nós temos ainda em andamento um debate sobre a vigência de parte desse decreto, né? Justamente a parte que seria aplicável aos contribuintes, né? Aqueles que exercem profissão regulamentada, como é o caso de advogados, médicos, contadores, né? Dentistas, engenheiros, né? São pessoas que prestam serviços a partir de profissões regulamentadas. No nosso caso, né? Regulamentado por uma lei federal, inclusive, né? E sobre a batuta da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Mas nós temos o Conselho Federal de Engenharia, o Conselho Federal de Medicina, né? São todos exemplos de profissões regulamentadas, né? Nós temos um regramento diferenciado para a cobrança do ISS em relação a esse tipo de prestação de serviço, esse tipo de serviço, né? Que já tinha, digamos, um tratamento diferenciado desde 1968. Né? Então, a Lei Complementar 116 de 2003, ela não revogou explicitamente os dispositivos que tratavam sobre essas profissões, né? O que motivou, inclusive, diversas demandas judiciais para pedir ao Poder Judiciário o reconhecimento do direito de ser tributado com relação ao ISS, respeitando-se essas regras que vinham lá desde 1968, que são regras mais brandas, né? São regras, por exemplo, que fixam valores fixos por profissional, não um percentual sobre o faturamento, né? Então, para, digamos, facilitar a compreensão, imagine você, né, uma grande banca advocatícia, nós temos várias hoje no Brasil, mas imagine você uma banca advocatícia, por exemplo, com 200 advogados, né? É uma banca que provavelmente terá um faturamento muito grande, né? E 5% desse faturamento, por exemplo, né? Ou seja, a receita de prestação de serviço, já que o ISS incide sobre o preço do serviço, 5% disso seria muito maior do que os valores fixos cobrados por profissional, nos termos aí desse decreto 406, tá? Então, isso para pontuar de forma um pouco mais geral, né? Os aspectos relacionados ao ISS, quer dizer, hoje, neste momento, a Lei Complementar de Regência, a Lei Complementar 116 de 2003, né? Mas nós temos ainda dispositivos, nós temos ainda, por exemplo, um artigo que vem desde 1968, que continua vigente ainda, tá? Agora, essa Lei Complementar 116 elevou a quantidade de itens de serviços passíveis de tributação para quase 200, são quase 200 itens, isso na Lei Complementar 116. Depois nós atingimos os 200 itens a partir de leis complementares subsequentes que foram publicadas depois de 2003. Né? Hoje nós temos aí, digamos, para facilitar a memorização, né, 200 itens, 200 serviços passíveis de tributação pelo ISS. Né?
talvez você esteja se perguntando, mas, poxa, legal, né? Começou com 3, subiu para 66, depois 100, agora 200, né? Qual a relevância disso, né? A relevância é que o ISS, ele incide sobre os serviços explicitamente, né, elencados na Lei Complementar 116 ou na Lei Complementar de Regência, nesse momento a Lei Complementar 116 de 2003. Portanto, ao ampliar o espectro de incidência por meio de lei complementar, né, eu amplio o alcance deste tributo, né, que é um importante tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal. E aí, eu avanço um pouquinho aqui nesse slide para mostrar o seguinte, né? O que vocês estão vendo aí agora, vocês estão vendo aí agora o artigo 156 da Constituição Federal, que é o artigo que trata do ISS. Reparem vocês o seguinte, o artigo 156, ele coloca no inciso 3, como competência dos municípios, né, a prestação de serviços de qualquer natureza. E aí, ele só excetua aqueles que são descritos no 155 para o ICMS. Quais são? Transporte interestadual, transporte intermunicipal e comunicações. Então, serviços de comunicação, como, por exemplo, serviços de telefonia móvel, e aí você repara isso facilmente todos os meses, quando sua conta de celular chega. O valor do serviço prestado serve de base de cálculo para alguns tributos, como o PIS e COFINS, mas, pode reparar ali, o ICMS. Né? Transporte intermunicipal e interestadual também sujeito ao ICMS. Quando nós falamos da guerra fiscal, e nós abordamos a questão das alíquotas interestaduais, vocês se lembram? Eu mencionei a alíquota de 4%, como uma alíquota incidente sobre mercadorias importadas que não tenham sido submetidas a um processo de industrialização de pelo menos 60% no território nacional, quer dizer, mercadorias fora desse contexto estão sujeitas a uma interestadual de 4%. Mas quando eu mencionei isso, eu disse o seguinte, olha, essa não é a primeira vez que uma alíquota interestadual é fixada em 4%, né? Por quê? Porque nós já tínhamos a alíquota de 4% para o transporte interestadual de passageiros, né? Então, se você comprar uma passagem aérea, essa passagem aérea estará sujeita à cobrança desse imposto, perdão, sujeita à cobrança do ICMS a alíquota de 4%. Tá? Então, transporte interestadual, transporte intermunicipal e comunicações são os 3 serviços que ficam fora aqui. E reparem que isso já é tratado no próprio texto constitucional, né? Serviço de qualquer natureza é competência do município. Está aí, inciso 3. Serviço de qualquer natureza, vírgula, não compreendidos no artigo 155. Portanto, aqueles 3 que nós tratamos lá quando nós falamos do ICMS. Agora, gente, dá uma olhadinha. O finalzinho do inciso 3. Dá uma olhadinha nas 4 últimas palavras do inciso 3. Né? Nós estamos falando de serviços de qualquer natureza, só que reparem nas 4 últimas palavras do inciso 3. Definidos em lei complementar. E aí voltamos ao slide que eu acabei de passar aqui para você. Né? O ISS ele começou como um tributo incidente sobre 3 serviços, isso foi aumentado para 66, na década de 80 para 100, né? E agora, em 2003, para praticamente 200, e com o passar do tempo, algumas outras leis complementares inseriram novas hipóteses de serviço. Nós temos hoje aí aproximadamente 200 itens sujeitos à incidência do ISS. Mas sempre desta forma, né? Sempre serviços definidos em lei complementar, ok? O ISS incide sobre essa lista taxativa da lei complementar que define quais são os serviços sujeitos à sua incidência, né? Agora,
O parágrafo 3º desse 156, gente, ele já nos traz, reparem vocês aí, olha só, com a redação da emenda constitucional de 37, a determinação de que a lei complementar disporia sobre alíquotas máximas e mínimas. E o inciso 3, reparem lá, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios serão concedidos ou revogados. Soa familiar para você? Essa obrigatoriedade de uma lei complementar dispor sobre a concessão de benefício, incentivo. Soa familiar? Se soa é porque você está lembrando do que nós acabamos de ver em relação ao ICMS, que também possui uma disposição parecida na própria Constituição Federal, né? Que a lei complementar esta que remete ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, a regulação, né, da concessão de benefícios e incentivos pelos estados, né? Então, é por isso que provavelmente ou possivelmente soa familiar essa disposição. Agora, eu vou avançar um pouquinho. Olha só. Eu tenho aí uma disposição que foi inserida no ato das disposições constitucionais transitórias, no ADCT, também pela emenda 37 de 2002. O que nós acabamos de ver que ela fez lá como parágrafo 3º do artigo 156? A disposição de que uma lei complementar deveria dispor sobre eventual concessão de benefícios, incentivos e etc. Perfeito. Mas a mesma emenda constitucional inseriu no ADCT, lá, né, no final, acabou a Constituição, aí nós temos o ato das disposições constitucionais transitórias, né, aquelas regras que estão sujeitas a um funcionamento temporário, né, até que haja uma regulamentação, até que aquela matéria que está ali prevista no ADCT seja tratada nos termos previstos na Constituição. Então, nós vimos no 156 a disposição de que lei complementar deveria dispor, né, sobre benefícios, incentivos, etc. Mas essa mesma emenda foi lá na ADCT e está aqui, olha só. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos 1 e 3 do parágrafo 3º do artigo 156 da Constituição, portanto, exatamente a parte alterada pela emenda constitucional 37 de 2002, né, prossegue o 88 do ADCT. O imposto a que se refere ao inciso 3 do caput, portanto, o ISS, terá alíquota mínima de 2%, e não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios que resulte, direto ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso 1. Vejam vocês, né? Que curioso, nós falando aqui de disputa pelo imposto, e a limitação que aparece no âmbito constitucional não é uma limitação sobre a alíquota máxima, é justamente uma limitação sobre a alíquota mínima. A Constituição dizendo o seguinte, olha, você não pode, município, fixar uma alíquota inferior a 2%. É curioso por quê? Porque nós estamos habituados a ouvir atos de tributação tendentes à majoração de tributos, ao aumento de tributos. E aqui vem a Constituição Federal estabelecer um limite no piso, dizendo o seguinte, olha, não pode ser menos que 2%. Né? Isso pode causar até uma certa estranheza. Né? Por que será que a Constituição Federal disporia sobre mínimo e não sobre máximo? Na verdade, a própria Constituição Federal, quando ela tratou sobre esses limites, lá no artigo 156, né? Vejam vocês, a Constituição Federal, ela dispôs de forma bastante clara o seguinte, né? Eu tenho máximo e mínimo a ser tratado em lei complementar. Aliás, né, nós temos a alíquota máxima disposta em lei complementar, temos 5%. A grande questão é a mínima, né? E a mínima foi fixada aqui no ADCT em 2%, né? Vejam vocês o seguinte, né?
Está lá, né? O artigo 8º da Lei Complementar 116, né? A alíquota máxima do ISS é de 5%. Né? Então, por exemplo, o ISS aqui em São Paulo é de 5%. Tá? Agora, essas alíquotas, elas variam. Vejam vocês aí nessa tabela que eu tenho municípios que cobram 2%, né? Um Bauru, por exemplo, Taubaté, Suzano, São Bernardo, Santo André, para falar de municípios próximos aqui, 2%. Depois, olha, 2% que é o mínimo. Né? Acabamos de ver o ADCT dispondo que 2% é o mínimo. Depois 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5% e finalmente, né, nós temos aí 5%. Né? Olha que curioso. São Bernardo e Santo André, lá no mínimo, 2%. E aqui na ponta, um outro município do ABC, São Caetano, no máximo, 5%. É curioso isso, né? E aí talvez comece a fazer sentido já o motivo da Constituição Federal ter colocado esse piso mínimo de 2%, né? Buscando justamente amenizar os efeitos do que já vinha ocorrendo, né? Uma disputa, uma guerra fiscal entre os entes federados com competência para a cobrança do ISS, né? Os municípios. Essa disputa é uma disputa que pode ser exemplificada, né, numa lei que foi publicada em 2003, né, uma lei que foi publicada em 2003, Lei 2.499, pelo município de Santana do Parnaíba. Repara que curioso, né? A lei é de 2003. Justamente o ano, olha só, o ano em que foi o ano seguinte à da edição da Emenda Constitucional 37 de 2002. Né? Então, a Emenda Constitucional em 2002 impôs essa limitação, né? Falou assim, olha, o piso das alíquotas é 2%. E aí, em 2003, o município de Santana do Parnaíba publicou uma lei cujo objetivo, gente, era contornar essa disposição constitucional, trazendo o ISS do município ao patamar atrativo que fez Santana do Parnaíba canibalizar a receita de muitos municípios vizinhos, principalmente do município de São Paulo, né, cuja alíquota é de 5%. Aí você vai dizer o seguinte, bom, professor, mas Santana do Parnaíba, diante da disposição constitucional, não poderia ter uma alíquota inferior a 2%. Não poderia, mas tinha uma alíquota inferior a 2%. A alíquota de Santana do Parnaíba era de 0,7%. 0,7%. Então, se você compara 0,7% com 5%, nós temos aí uma alíquota bastante interessante. Quando a Constituição Federal põe o piso em 2%, ela diminui a diferença entre os municípios, né? Então, de 2 para 5, eu passo a ter uma diferença de 3, é uma diferença interessante, mas que provavelmente não motivaria que muitas empresas se deslocassem para um município como Santana do Parnaíba, né? 0,7 já é algo bem impactante, né? Imagina comparar 5% com 0,7. A partir da emenda constitucional, então, de 2003, essa lei municipal de Santana do Parnaíba, ela dispôs sobre o ISS de uma forma bastante curiosa, vejam vocês. O artigo 14, né? A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, ao qual se aplica, em cada caso, de acordo com a alíquota do respectivo valor anual constante da lista de serviços, de que trata o artigo 7º. Eu vou dizer para vocês que essa lei, ela dispôs explicitamente
que a alíquota deixava de ser a alíquota de 0,7%, passava a ser uma alíquota de 2%, atendendo a determinação constitucional, né, alterada pela recente emenda. O curioso vem no parágrafo 4º. Por quê? Essa lei de Santana do Parnaíba diz o seguinte: na prestação de serviços de que tratam os itens, elenca aí uma quantidade grande de itens. Eu vou dizer para vocês o seguinte: do ponto de vista de arrecadação tributária, esses itens representam alguma coisa em torno de 98%, 99% da arrecadação de Santana do Parnaíba. Então, praticamente em relação a todos os serviços que importavam, por assim dizer, Santana do Parnaíba fixou o que vem na sequência grifado aí, né? A base de cálculo do imposto, reparem nas últimas duas linhas, né? A base de cálculo do imposto será correspondente a 37% do valor bruto do faturamento. 37%, gente, do preço do serviço. Então tá, a alíquota é 2%, mas é 2% sobre o preço do serviço, que é o correto? Não. 2% sobre 37% do preço do serviço. Aí você vai fazer, mas por quê? Né? E mais, por que 37? Né? Por que não 30 ou 40 ou 35? Por que 37? Né? A resposta, gente, é puramente matemática. Se eu aplicar 2%, se eu prestar um serviço pelo preço de R$100, R$100 é o preço do serviço, e eu aplicar uma alíquota de 2%, qual será o ISS devido ao município? Se o preço do serviço era R$100, 2% de R$100 será R$2, correto? O que aconteceria, no entanto, se ao invés de adotar como base de cálculo o preço do serviço, que nesse exemplo seria R$100, eu adotasse como base de cálculo 37% do preço do serviço. O que ele menciona aqui como o valor bruto do faturamento, mas entenda, né? A empresa que presta serviço, né, o faturamento dela é o quê? De prestação de serviço, né? Então, se eu aplico 2% sobre R$37 e não sobre R$100, o resultado não será 2, como no primeiro exemplo. O resultado, gente, será 70 centavos ou 0,7. Exatamente a alíquota anterior à emenda constitucional. Então, o que Santana do Parnaíba fez, o que tentou fazer com essa alteração legislativa, foi justamente burlar uma disposição inserida na Constituição Federal, justamente para pôr fim à guerra fiscal. Né? Vejam vocês que nós já estávamos chegando aí a patamares assim absurdos de alíquota, né? 0,7%, que é o exemplo de Santana do Parnaíba, não é o menor exemplo. Né? Municípios chegaram a cobrar 0,5%, ou seja, 0,5%, ante 5% de municípios como São Paulo, por exemplo. Né? Eu estou falando de 10 vezes mais, né? Ou 10 vezes menos o cobrado por esses municípios. Né? E aí, eu tenho até uma matéria bastante interessante, ela resume o que significou a guerra fiscal envolvendo o ISS. É uma síntese, é uma matéria, uma notícia, né, que conta ali um episódio. Né, vejam vocês que é uma matéria da revista Veja, de 2006. Então, reparem, né, nós tivemos uma alteração, uma emenda constitucional em 2002. Em 2003, eu acabei de mostrar para vocês aqui uma lei de Santana do Parnaíba, que reduzia a base de cálculo para 37% do preço do serviço, e sobre ela aplicava a alíquota de 2%. Então, né, é uma conta bastante simples. 2% de 100 é 2, portanto, eu tenho uma alíquota real de 2%. 2 sobre o preço do serviço, que é 100, 2%. Se eu aplico a mesma alíquota de 2 sobre 37% desse preço do serviço, o resultado não será 2, será 0,7, né? Então, essa foi a jogada aí adotada por Santana do Parnaíba e alguns outros municípios. Mas eu quero mostrar essa matéria de 2006, portanto, já estava vigente a nova regra de mínimo de alíquota de 2% para o ISS. Eu quero que vocês vejam só a situação a que nós
chegamos ali, né? Vejam vocês, né? O município de Campina do Monte Alegre é um dos mais novos do estado de São Paulo. Existe há apenas 12 anos. Logo que foi criado para incrementar a arrecadação de impostos, a prefeitura local resolveu dar incentivos fiscais para as empresas de prestação de serviços que transferissem sua sede para lá. Assim que ainda que só no papel. A cidade abdicou de boa parte da arrecadação do imposto, cuja alíquota deve variar entre 2% e 5% do faturamento da empresa. Os prestadores de serviços que atenderam ao chamado de Campina do Monte Alegre passaram a pagar 0,5% do imposto. 0,5% do imposto. Né? Com essa estratégia, para ganhar uns caraminguás, né, para ganhar um pouquinho de dinheiro, isso que a matéria quis dizer, o município de 6 mil habitantes, 6 mil pessoas moravam nesse município, atraiu tantas empresas que faltou lugar para instalar a sede de todos os interessados. Ao todo, 2.400 empresas migraram para a cidade. Para atender a demanda imprevista, a prefeitura permitiu que os interessados fornecessem como endereço o ginásio de esportes municipal, o edifício sede da prefeitura, um lago e até o cemitério. O artifício fiscal adotado por Campina do Monte Alegre não é apenas excêntrico. Eles usam a expressão ilegal, querendo dizer inconstitucional, né? Pela Constituição, todos os municípios brasileiros são obrigados a cobrar o mínimo de 2% de ISS. Mas as prefeituras de algumas cidades pequenas simplesmente decidiram descumprir a determinação. No fim do ano passado, a Polícia Paulista descobriu um escritório de contabilidade que convencia empresas a transferir sua sede para Campina do Monte Alegre. Com medo de parar na cadeia, por desrespeitar a Constituição, o prefeito Zé Dito persuadiu os vereadores a voltarem atrás. Na semana passada, o município passou a cobrar 2% de ISS dentro dos limites da lei. O mecanismo abandonado por Campina do Monte Alegre, contudo, ainda está em vigor em muitos municípios em geral. Eles burlam a Constituição, mudando a base de cálculo do ISS. O tributo passa a ser cobrado sobre um patamar menor, o que na prática funciona como um desconto na alíquota. Balneário de Saquarema, no Rio de Janeiro, por exemplo, ofereceu esse mecanismo aos prestadores de serviços. A mudança da base permite que eles paguem apenas 0,6% do tributo, enquanto a capital do estado cobra 5%. Isso é fraude, afirma o secretário da Fazenda do Rio de Janeiro. Né? Com esperteza semelhante, olha que curioso aqui, né? Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, suga empresas sediadas na capital, oferecendo um ISS de 0,7%. Essas operações fazem parte da guerra fiscal que ora se trava entre os municípios. O fenômeno sucedeu à guerra fiscal entre os estados, apaziguado em 2003, depois de 30 anos de batalhas encarniçadas, nas quais a principal arma era a redução de alíquota do imposto, do ICMS. Aí um detalhe curioso, né? A matéria, em 2006, dizendo que, olha, a guerra fiscal envolvendo o ICMS acabou. E nós vimos muito bem aí que 2006, na verdade, talvez no máximo foi um suspiro, porque a coisa seguiu sangrenta depois. Nós acabamos de estudar a guerra fiscal envolvendo o ICMS. Né? A coisa não foi curta, continua até os dias de hoje. Mas especificamente sobre o que nós estamos tratando aqui, agora eu vou dar um stop aqui. A Lei Complementar 116, o que ela dispõe? Ela dispõe que a competência para cobrar o imposto, para cobrar o ISS, tem uma regra. Essa regra é o local do estabelecimento prestador. Olha só, gente, nós temos aproximadamente 200 itens de serviços sujeitos à incidência do ISS. Esses 200 itens, em todos os municípios do Brasil,
estão sujeitos a uma regra geral. Essa regra geral, gente, ela diz o seguinte: o imposto incide no local do estabelecimento prestador. Esta é a regra que está no caput do artigo 3º. Mas esta regra comporta 22 exceções, que são os incisos 1 a 22. Neste caso, onde é que o ISS incide? No local da prestação de serviço. Então, por exemplo, dedetização não está nessas exceções. Qual é a regra? A regra do local do estabelecimento prestador. Se uma empresa de dedetização localizada em São Paulo for dedetizar um estabelecimento em São Caetano do Sul, reparem, o estabelecimento está sediado em São Paulo, a prestação de serviço acontece em São Caetano. Vigora a regra geral por não haver previsão entre as exceções dos 22 incisos. O ISS será devido para o município de São Paulo. Regra geral de incidência do ISS é local do estabelecimento prestador. Ok? Local do estabelecimento prestador. Esta é a regra geral. Há exceções? Sim. O próprio artigo que estabelece a regra geral diz: nesses incisos 1 a 22, o ISS será devido no local da prestação de serviço. Então, se você olhar aí, gente, por exemplo, serviço de demolição, que é o inciso 4, né, a empresa demolidora pode estar em São Paulo, mas se a demolição acontecer em Osasco, a empresa demolidora deve pagar para Osasco o ISS. Né? Portanto, tem uma inversão aí. Tá? Esta regra de incidência, né, a competência para a cobrança do ISS, portanto, seria sujeita a essa regra, motiva uma série de outras disputas, tá? Relacionadas ao imposto, relacionadas a esse imposto que é muito importante para os municípios. Tá? Mas, evidentemente, né, o que nós temos de pior em termos de guerra fiscal está associado com desrespeito à Constituição Federal pela fixação de alíquotas inferiores de forma direta ou indireta, como no caso da matéria que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Eles deram um desconto na base de cálculo e aí, evidentemente, você tem tanta empresa indo para o município que, exemplo daquele município da matéria, aceitava a empresa que colocava como sede a tumba 15 do cemitério. Quer dizer, você está ouvindo, parece piada, parece meme de Facebook, mas não, isso aconteceu. Eu acabei de mostrar uma matéria para vocês aqui agora, de 2006, da revista Veja. Tá? Agora, eu tenho aí alguns conflitos que decorrem dessa regra que nós acabamos de ver, do local de incidência, da competência para a cobrança do imposto. Né? Veja só, o artigo 4, continua ainda na Lei Complementar 116, né? Ele dispõe que considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviço. E aí ele diz o seguinte, né? Não importa se eu chamo de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, não importa nada disso. Né? Se eu tenho uma empresa e eu tenho um outro ponto dessa empresa em outro município, o serviço prestado a partir deste outro ponto é considerado estabelecimento prestador. Né? Então, não importa que eu vou chamar esse outro ponto de uma filial, ou vou chamar de uma sucursal, vou chamar de agência, vou chamar de posto de atendimento. Né? Se este ponto em um outro município presta o serviço, o ISS será devido àquele município, seguindo essa regra do artigo 4º. Né? Por que isso? Justamente para que você... o objetivo foi estancar, né? Fechar a porta para mecanismos como, por exemplo, o de abrir uma filial em outro, colocar a sede num município que cobra lá 0,5% e espalhar filiais pelo Brasil, por municípios onde se cobra, por exemplo, 5%. Então, fechou-se a porta aí, né? Então, nós temos basicamente 3 tipos de municípios que digamos, buscam a cobrança do ISS, né? O município onde o serviço é prestado, o município onde o serviço é demandado, portanto, o tomador do serviço pode estar, por exemplo, no município vizinho do prestador, né?
E aí nós temos esses municípios que buscam cobrar a partir da atração das sedes das empresas, né? E isso, essa possibilidade, inclusive, é uma possibilidade que recentemente teve a porta fechada com uma mudança na lei complementar que buscou estabelecer que, por exemplo, em relação a serviços bancários, o ISS seria devido no local da prestação, não de onde está sediado o banco ou, por exemplo, uma administradora de cartão de crédito, né? Reparem como, ao longo do tempo, a legislação pertinente ao ISS ela foi sofrendo alterações justamente com a finalidade de minimizar essa disputa entre os entes federados, né? Agora, vejam vocês, nós temos aí uma série de disputas envolvendo o ISS, justamente em razão desta dinâmica onde ele é devido ao município onde está o estabelecimento prestador. Na medida em que o ISS é devido ao município onde está sediado o estabelecimento prestador, nós temos aí, digamos, uma brecha para que esses municípios manipulem alíquotas de ISS, por exemplo, com o objetivo de atrair essas empresas, né? Um caminho que se aponta como um caminho viável para a redução dessa disputa, ou praticamente por fim essa disputa, seria uma inversão no critério de competência do ISS. Vejam só, nós teríamos aí a inversão do critério de cobrança faria com que o ISS seria devido no local da prestação de serviço. Se o ISS é devido no local da prestação, perde sentido eu estabelecer uma alíquota inferior para atrair o prestador de serviço. Por quê? Porque quando este prestador de serviço atravessar os limites do município, ele não estará mais sujeito a essa alíquota reduzida deste município, né? Esse prestador de serviço estará sujeito à alíquota fixada pelo município onde está localizado o contratante, né? O tomador de serviço, tá? Essa situação envolvendo o ISS gerou um conflito importante entre dois municípios aqui, o nosso município de São Paulo e o município de Santana do Parnaíba, tá? Foi a partir deste conflito que, em 2005, o município de São Paulo passou a exigir dos prestadores externos, ou seja, aqueles que não estavam localizados no município de São Paulo, que realizassem um cadastro. Qual foi o objetivo desse cadastro? O objetivo desse cadastro foi o de obrigar que prestadores de serviços não localizados em São Paulo comprovassem que de fato estavam sediados fora do município de São Paulo. Pode soar estranho isso, gente, mas a maioria das empresas que foram atrás de alíquotas menores em Santana do Parnaíba, elas fizeram apenas uma alteração de junta comercial do endereço. Tinham como sede, por exemplo, um escritório de contabilidade localizado em Santana do Parnaíba, quando, na verdade, toda a operação de empresa estava aqui em São Paulo. Esses prestadores de serviço, portanto, utilizavam a infraestrutura paulistana, no entanto, emitiam notas fiscais e recolhiam o imposto para o município de Santana do Parnaíba, onde elas não estavam. O que esse cadastro que, em 2005, o município exigiu, fazia então? Esse cadastro exigia comprovação por meio de fotografias, contas de luz, registros de empregado, a comprovação de que este endereço em Santana do Parnaíba, ou um outro município vizinho, era um endereço operacional, né? Que de fato existia, que na verdade não se tratava de uma empresa que simplesmente estava ali formalmente no papel sediada lá, mas que de fato estava aqui em São Paulo, né? Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui agora, principalmente os exemplos de Santana do Parnaíba e essa relação conflituosa com São Paulo, né? Digamos, um pano de fundo de todo esse contexto que envolveu esse imposto, que é um importante imposto de competência
municipal, né? Ele responde por uma importante parcela da arrecadação, né? E justamente por isso, né, atraiu medidas como essas que eu mostrei aqui, e eu dei apenas alguns exemplos para vocês, tá? A matéria mesmo falava de que devia isso, né? Eu apresento para vocês aí no último slide, né? Essa recomendação, né? Recomendação, inclusive, abraçada aí, defendida por nomes como o próprio professor Ives Gandra e o professor Marcos Sintra, né? De inversão da legislação, ou seja, eu poria fim a esse tipo de leilão de menor alíquota, eu poria fim, se eu estabelecesse que o ISS seria um imposto devido no local da prestação de serviço. Eu inverto. Lembra que eu mostrei na lista? De 200 itens, 20 itens, o ISS é devido no local da prestação. E os outros 180 é a regra geral, é devido no local do estabelecimento prestador. Então, o que professores como esses que vocês estão vendo aí e outros defendem é que, se eu inverter essa lógica, se eu estabelecer como critério de competência do ISS o local da prestação, né, eu aniquilo a vantagem que haveria na fixação de uma alíquota menor. Por quê? Porque de que adianta fixar uma alíquota baixinha para atrair o prestador de serviço, se quando ele for prestar serviço no município do lado, por exemplo, em São Paulo, quem vai receber o ISS é o município de São Paulo, já que a regra geral é a regra de ser o ISS devido no local da prestação de serviço. Tá? Então, eu vou sair daqui agora. Então, gente, vejam vocês que eu tenho também no ISS, né, essa disputa importante por um imposto que representa uma fatia grande da arrecadação, mas que, em razão dessa disputa, diversos entes federativos decidem, né, o caminho da violação do Pacto Federativo, né? No que nós acabamos de ver aqui agora, municípios que buscam, por via direta ou indireta, desrespeitar a alíquota mínima fixada pela Constituição Federal para a cobrança do imposto, que é de 2%. Né? Vejam vocês que a fixação em 2% apenas põe um freio, né, para que nós não cheguemos a absurdos como 0,7%, 0,6% ou 0,5%. Né? Mas mesmo assim, eu mostrei aquela tabela com alíquotas. Vocês repararam que de 2% a 5%, eu tenho diversas alíquotas plano de 0,5%. Né? Então, nós continuamos, evidentemente, com essa disputa, mas dentro de parâmetros admitidos constitucionalmente. Né? O problema passa a ser justamente quando os municípios aí, eles contornam uma disposição constitucional para poder aumentar a sua arrecadação. Né? E aí é uma história até engraçada, parece meme de Facebook, mas município que estava admitindo empresa que dizia que a sede era o cemitério da cidade, só para poder ficar lá e pagar 0,5% ao invés de 5% do ISS. Ok?